Olá a todos, boa noite. Então a gente está assim, estamos hoje, né, começando nosso último encontro, né? É a última semana da disciplina. Então vocês têm aí a atividade 4 para entregar, que pode ser entregue até o dia 30, que teoricamente é quando inicia a disciplina de Direito e Políticas Públicas, né? Então eu estou até colocando ou pegando, né, um dia da disciplina de Direito. Né? Algumas pessoas já entregaram a atividade 4, só que eu até já corrigi, mas ainda não devolvi as notas. Mas basicamente todo mundo que entregou tá aprovado, porque o trabalho estava muito bom. Tá? Então quem já entregou aí o último relatório pode ficar tranquilo que essa etapa da pós já finalizou para vocês. Bom, vamos lá. O que eu preparei para hoje? Tá? Hoje o que a gente ia fazer era ver a correção da atividade 2 e também ver a correção, ou pelo menos eu mostrar para vocês alguma coisa da atividade 3 em relação à correção. A atividade 2 encerramos, tá? Já passou a segunda chamada, passou tudo. A 3 eu posterguei a entrega para até ontem à noite. Então, quem entregou até ontem à noite não teve problema de desconto na nota, nem na pontuação. Né? E a segunda chamada da 3 vai iniciar no final de semana. Né? Então, eu devo abrir aí para vocês entregarem na sexta-feira, tá? Para entregar até domingo à noite. E aí, encerrado esse prazo, finalizamos o envio da 3. Né? E temos a 4, né? Para quem já está adiantado, né? Já terminou o curso. A gente está até com menos pessoas assistindo hoje a aula síncrona, né? Por conta. A gente já está mesmo no final do curso, né? Muita gente já adiantou todos os trabalhos. Quem não adiantou já está com uma boa parte pronta. Então, eu acho que não vai ter muito problema. Antes de fazer as correções da 2 e da 3, eu queria perguntar se alguém quer tirar alguma dúvida da última atividade, da 4, do relatório. Porque isso eu acho que é mais importante. Porque, na pior das hipóteses, se a gente ficar hoje 2 horas conversando sobre o relatório final que vocês têm que fazer, que pode ser em grupo, eu passo depois para vocês o gabarito das atividades 2 e 3. Não tem problema nenhum. Então, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar, pode abrir o microfone e falar. Ou escrever no chat, né? Crisley levantou a mão. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Sobre a atividade 4, professor, eu peguei uma base de dados que ela é uma base assim, um pouco complexa e tive que pegar também dados de população. Aí eu fui atrás do censo 2024. A base que eu peguei, eu fui no censo 22 e a base que eu peguei, os dados são de 2024. Tem algum problema esse delay de tempo aí de 2 anos? Calma aí, eu não entendi. Você. Só um momentinho. Viviane, seu áudio está aberto. Porque Deixa eu entender. Você pegou uma base de quê? Qual foi a base? Qual é o seu indicador, digamos assim? Do SIM. Do SIM, tá. E são dados de que e de quando? De 2024 de óbito. De óbito, tá. E você tem uma base de população do censo de 2022, certo? Isso, certo. Tá. Vamos lá. Não tem problema. Não tem problema para cá, né? Para o nosso trabalho. Tá? Não sei se você fosse trabalhar isso num TCC, se seu orientador ia pedir para você tentar encontrar uma população referente à base de óbitos, Do mesmo tá? ano. Do mesmo ano, exatamente. Ou se fosse produzir um artigo acadêmico, um revisor do artigo poderia questionar isso, né?
Para cá, para esse início de uma análise exploratória de dados, não tem problema, né? Mas só para você ficar ciente que alguém poderia questionar isso, tá? Não sou eu que vou fazer isso. Aqui a intenção é vocês iniciarem esse processo de análise de dados, análise e visualização de dados, né? Que é o nome da disciplina, tá? Mas é só para você ficar ciente que alguém poderia questionar. E assim, as bases que eu encontrei são bases bem complexas, sabe? Os dados, da forma como eles estão distribuídos. E aí eu tive que trabalhar esses dados, fazer ali um pipeline mesmo de certa forma, para ter os dados até de forma visualmente inteligíveis, porque são muito códigos à base do SIM, né? Tem muito decode, enfim, muita regra dentro de cada dado, né? E aí eu fiz estou trabalhando nessa apuração dos dados. Eu posso levar só o extrato, que é o que me interessa, esse resultado final, para ser a minha base inicial da atividade 4, ou eu tenho que, de certa forma, descrever todo esse processo de transformação que eu fiz para chegar nesses dados? Você está falando naquela parte 2 da metodologia, né? Que eu peço para você descrever as variáveis. Porque as variáveis elas não se encontram prontas, pelo menos o estudo que eu estou elaborando, elas não se encontram prontas para você simplesmente baixar. Eu tive que fazer vários tratamentos para chegar nelas. Então, novamente, eu acho que fica um pouquinho parecido com a orientação que eu te dei anteriormente. No caso aqui da disciplina, você pode fazer uma descrição bem breve dizendo que foi feito um tratamento. Não precisa entrar no detalhamento desse tratamento, tá? Você diz que foi feito um detalhamento, diz que a base é complexa, que foi feito um detalhamento para chegar nesses valores. Ponto. Tá? Coloca alguma coisa nesse sentido. Entretanto, para um TCC, para um artigo, você com certeza precisaria de uma coisa mais detalhada, tá? Mas para cá não tem problema não. Tudo bem? Certo? Eu estou usando uma ferramenta de pipeline, o Apache Hop, para poder fazer esses tratamentos, para inserir essas informações, no caso, pensando já num TCC, alguma coisa nesse sentido. As descrições de todas as transformações, eu teria que dar, por exemplo, um print do meu pipeline, colocando as fórmulas que foram utilizadas ali dentro de cada transformação. Não, eu acho que você só ia, na metodologia, tá? Você só ia precisar descrever o que você está fazendo. Agora, dar print. Que Código. assim, é muito difícil. É que você está me falando que você fez várias transformações. Eu estou entendendo que você tenha feito isso, várias transformações e Sim, utilizou várias fórmulas, é isso? isso. Teria que ver o que está sendo feito para eu poder te orientar mais ou menos nesse sentido. Mas, em geral, no TCC, você teria que explicar tudo que você fez. Né? Se vai ser com print do pipeline, se vai ser O script. um texto descritivo, se vai ser um script no anexo, tá? Assim, de alguma maneira você tem que informar isso no seu TCC. Não, Bom, perfeito. isso na minha visão, tá? Dependendo com quem você faça, de repente não vai precisar. Mas, no geral, a gente pede que seja feito isso sim. Porque como você está fazendo uma transformação nos dados, né, você tem que explicar como que você saiu daquele dado, vamos colocar ali, bruto para aquele dado bonitinho, de boa visualização, onde qualquer pessoa que está olhando vai conseguir entender. Não, perfeito. Muito obrigado, professor. Né? Alessandro colocou aqui no chat sobre a atividade 4. Gostaria de saber se posso entregar em HTML. Estou fazendo assim.
estou fazendo, assim como a atividade 3 já entregue com o Jupyter Notebook e Markdown. Você não consegue gerar um PDF porque eu solicitei para essa entrega específica ser em PDF. Então, assim, o que você pode fazer é gerar um HTML e do HTML você fazer uma impressão em PDF pelo Internet Explorer ou pelo Google Chrome, alguma coisa desse tipo. Né? Beleza. A Alisson está perguntando aqui. Vejo que alguns códigos de melhoria de apresentação de tabelas, por exemplo, não têm relação com a disciplina. Como são 3 páginas de relatório, é possível apresentar uma tabela sem apresentar o código? Então, nessa atividade, gente, eu nem pedi para vocês colocarem o código, não. Eu pedi o resultado em PDF. Inclusive, isso foi uma coisa até que eu ia comentar com vocês que me chamou a atenção do pessoal que já entregou o trabalho. Muita gente colocou o código como se tivesse, como foi solicitado também na atividade 3, mas nessa atividade especificamente eu não pedi para colocar o código. Então, se você colocar só o relatório de 3 páginas, você está com a atividade entregue. Né? Claro que se você colocar o código tem problema? Não tem problema. Mas, por exemplo, quem colocou o código não conseguiu fazer em 3 páginas, entregou 8, entregou 7, 8 páginas. Né? E assim, a ideia é que vocês conseguissem fazer algo que fosse sucinto e apresentável para um público que não fosse um público específico, e sim um público, vamos colocar entre aspas, leigo. Né? Onde vocês apresentassem um trabalho inicial, sucinto e rápido, né? Da base que vocês buscaram para trabalhar. Né? Então, por exemplo, eu busquei dados de educação. Eu ia apresentar esse relatório, por exemplo, para um diretor de uma escola pública. Mais algum questionamento, mais alguma questão sobre a última entrega? Bom, vou deixar aí o pessoal ir entrando. De qualquer maneira, como a gente tem ainda essa aula hoje toda, vou mostrar aqui para vocês a atividade 2, alguns questionamentos que tiveram, né, em relação à atividade 2. O PDF que obrigatoriamente... A Flávia está perguntando se o PDF tem que obrigatoriamente ser gerado pelo R Markdown. Não. O R Markdown é uma ferramenta que você pode utilizar de apoio à atividade, ao exercício, mas não precisa ser necessariamente feito pelo R Markdown. Não, gente, também não estou tirando ponto se vocês passaram o número de páginas, não. O Magno perguntou se o relatório dele ficou com 5 páginas, perguntou se perde ponto. Falei, não, gente, também não é assim. Tá? Não é porque a pessoa entregou o trabalho com 8 páginas, com 7 páginas, com 10 páginas, que vai perder ponto por conta disso. Tá? Também não vou fazer isso com vocês, não. Mas é para vocês se acostumarem a fazer um trabalho sucinto, onde vocês consigam entregar algo que seja bem rápido e que tenha um resultado, vamos dizer assim, bastante amplo no sentido das políticas públicas. Estou perguntando porque estou me familiarizando bem com o R, mas estou tomando uma surra no R Markdown e fico com medo de não terminar a tempo. Tranquilo, não tem problema não. De qualquer maneira, o R Markdown ele te apoia, né, nesse sentido de você escrever relatórios e deixar relatórios semi-prontos, né?
para vocês poderem gerar isso. Mas eu sei que o curso ele é corrido, né? 1 mês e meio, né? A gente teve 6 semanas aí de curso. E se não der tempo, mas quem gostou da ferramenta também, né? Futuramente pode continuar trabalhando com ela. Tá? A ideia aqui é apresentar a ferramenta R Markdown. Não que vocês tenham que fazer o último exercício com o R Markdown, tá? Ok. Bom, acho que é isso. Não tem mais nenhuma pergunta aqui. Qualquer coisa alguém pode deixar no chat. Pergunta, tá? Vamos lá. Atividade 2. Deixa eu ver aqui. Eu estou apresentando a atividade 2. Beleza. É a 2? É a 2. Então, atividade 2... Né? Atividade 2 foi uma atividade na qual algumas pessoas erraram a questão 1. Tá? E vamos lá. O que diz a questão 1? Então, na tabela abaixo são dadas as notas de 2 alunos em 3 provas que tinham os pesos 2, 3 e 5, respectivamente. Aí eu peço, calcule as medianas e as modas dos 2 alunos. Tá? Bom, pessoal, se eu estou colocando pesos nas provas, tá? A minha distribuição ela vai ter os pesos junto dos dados. Tá? Se a minha distribuição vai ter os pesos junto dos dados, significam que os meus pesos eles funcionam ou representam a frequência dos meus números, a frequência das minhas observações nos dados. E se os pesos representam a frequência, significa o quê? Que o Marcos, que tirou 7 na primeira prova e tem peso 2, esse 7 é como se ele aparecesse 2 vezes. Tá? A segunda prova, Marcos tirou 6 e tem peso 3, então esse 6 vai aparecer 3 vezes. E como ele tirou 5 na terceira prova e tem peso 5, o 5 vai aparecer 5 vezes. Ou seja, se eu representar as notas de Marcos pelo conjunto X e as notas de Pedro pelo conjunto Y, no conjunto de dados para o Marcos, eu vou ter os valores 7, 7 duas vezes, 6, 6, 6 três vezes e o 5 aparecendo 5 vezes. Tá? Reparem que no conjunto de dados de Marcos, eu nem coloquei em ordem crescente. Por quê? Porque para calcular a mediana ou qualquer separatriz, eu posso colocar os dados em ordem crescente ou decrescente. Tá? Que a partir do momento que os dados estão em ordem decrescente, eles também estão em ordem crescente se eles forem olhados de trás para frente. Tá? Então, para eu calcular a mediana, no caso dos dados em ordem decrescente, eu vou ter o mesmo resultado os dados estarem em ordem crescente. Tá? Como eu tenho 10 valores, dado que eu tenho pesos 2, 3 e 5, significa que eu tenho 10 valores. Porque um valor vai aparecer 5 vezes, o outro 3 vezes e o outro 2. Então, os valores do meio para o meu n igual a 10 vão ser 6 e 5. Então, a minha mediana vai ser 5,5. Como o peso é 5, a minha moda para Marcos no conjunto X vai ser 5. Porque a minha terceira prova é o que tem maior peso, é que aparece mais vezes. Ou seja, a moda em Marcos é 5 e a moda no Pedro é 9, porque ele tirou 9 na terceira prova, na qual essa prova teve o maior peso. Né? E o conjunto de Pedro vai ser 1, 1, 2, 2, 2, 9, 9, 9, 9, 9. A moda 9, como eu já falei, e a mediana vai ser 5,5 também. Porque eu vou pegar os dois valores centrais, 2 e 9, vou somar, vai dar 11 divididos por 2, 5,5. Ou seja, eu tenho medianas iguais para os dois alunos e modas diferentes. Né? Marcos moda 5 e Pedro moda 9. E aí eu recebi alguns questionamentos nessa questão, né? Dizendo que se fosse para calcular a média teria que multiplicar pelos pesos. Se fosse a questão não estava pedindo isso necessariamente. E assim, pessoal, eu não posso dar certo numa coisa que está errada. Então, quem colocou mediana 6 e 2
Está errado, gente. Não tem como dar certo numa coisa que está errada, né? Como foi a questão que o pessoal mais errou, foi a que eu coloquei valendo menos pontos. A questão 2 também tiveram algumas pessoas que tiveram algum probleminha. Então, o que eu fiz? As questões 1 e 2 valeram 2 pontos cada. Ou 20 pontos, né? Porque valia 100. As questões 3 e 4, que foram que o pessoal mais acertou, foi que valeu 30 e 30 cada um. Tá? Ou seja, eu coloquei menos pontos nas questões que as pessoas tiveram mais problemas. Que é para exatamente não baixar a nota de todo mundo. E uma segunda questão que eu queria chamar a atenção aqui é que essa segunda chamada especificamente, eu retirei 30% da nota. Por que eu retirei 30% da nota? Exatamente porque muita gente tirou 80%, porque errou a primeira questão. Então, é justo que quem entregue depois do prazo, que vai ter mais tempo para fazer, tenha um desconto maior do que, vamos dizer assim, muitas notas que as pessoas... Eu não vou dizer que a maioria das pessoas tirou 80, porque a maioria das pessoas acertou tudo, tirou 100. Tá? Mas não é justo que as pessoas que tenham mais tempo para fazer tenham a mesma possibilidade de tirar uma nota que muitos alunos tiraram. Tá? Então, por isso, nesta atividade, na segunda lista de exercícios, eu coloquei a perda de pontos em 30%. Tá? E ela valeu no máximo 70%. Tá? Não foi aleatória. Eu tirei 20 na primeira, vou tirar 30 na segunda, e na atividade 4 vou tirar 50% da nota aqui no final. Não é isso, tá? Eu utilizei como base a perda de 20%, que foi a mesma perda de pontos que o professor Saad colocou na primeira disciplina de curso para quem entregou fora do prazo. Tá? Só que nessa atividade em específico, eu não posso dar a mesma nota que muita gente tirou, dando mais tempo para a pessoa fazer. Né? Então, eu tirei 30%. Aí eu peço que vocês entendam esse caso, porque a maioria das pessoas entregam no prazo. Né? Então, a maioria das pessoas entregam no prazo, elas têm menos tempo para fazer, consequentemente, elas podem errar mais. Tá? Tinha uma outra coisa que eu queria falar também, mas e fugiu aqui nesse momento. Eu vou voltar ali, que acho que alguém levantou a mão. Igor, pode falar. Boa noite, professor e demais colegas, tudo jóia, né? Eu fui um dos que errei essa questão, tá? Eu só te questionei, acho que foi no Classroom, né? Só eu vi que você me respondeu que era para considerar como frequência, né? Mas, sim, desculpa, professor, mas eu ainda não estou compreendendo a lógica da questão. Por exemplo, lá, ó, Marcos, C77665555, ele repetiu a mesma prova duas vezes, depois de novo a mesma prova, tirou a mesma nota, depois 5 vezes a mesma prova e tirou o mesmo valor? É esse o sentido? Assim, eu recordo que em uma das aulas o senhor fez esse tipo de suposição para algum colega, foi numa das aulas, né? Aí eu insisti porque eu não estava compreendendo dessa forma, porque assim, eu sempre apliquei peso como ponderação. Então, assim, como atribuir valor maior em determinada prova. É por isso assim, que eu ainda não consegui compreender qual que é a lógica dessa distribuição de frequência ao invés de peso. Você tem como me ajudar só a compreender? Então, aqui eu acho o seguinte, isso era uma outra coisa que eu queria falar que eu tinha esquecido. Se eu tivesse colocado para vocês calcularem a mediana e a moda ponderada, talvez eu tivesse menos pessoas acertando. Eu já vou te responder, tá? É que eu lembrei agora aqui, só para não esquecer. Se eu tivesse colocado na questão, calcule a mediana e a moda ponderada de cada aluno, talvez eu tivesse menos pessoas errando. Só que, se eu peço a média, eu não preciso, num caso desse tipo, eu não preciso necessariamente dizer que é uma média ponderada. Quando você tem os pesos, você já sabe que quando você vai calcular a média, você tem que ponderar pelos pesos. Né? Então, por isso, eu não coloquei mediana e moda ponderadas. Porque era exatamente para ver quem ia considerar ou não considerar os pesos. Tá? Desculpa, Igor, é só porque eu lembrei aqui agora quando você estava falando. Mas assim, professor, a minha dúvida é exatamente essa.
que simplesmente não entra na minha cabeça, não faz sentido a pessoa repetir a prova, tirar o mesmo valor em sequência. Ficou muito estranho, assim, ainda não compreendi ainda. Eu vou... Aí, para te responder, né, eu vou voltar lá naquela aula, né, que você mesmo falou que eu me lembro que eu realmente foi deve ter sido na segunda aula, onde alguém me questionou que eu já tinha passado as atividades, deve ter sido na segunda ou na terceira aula, acho que foi na segunda. Tem um exemplo nos slides que é de média, e alguém me perguntou se na atividade 2 era para considerar os pesos. Eu falei assim, sim, é para considerar os pesos. Deixa eu só abrir aqui, porque tem uma questão bem parecida na apostila, só que eu peço a média, não peço a mediana nem a moda. Mas eu comentei com vocês qual seria a mediana e a moda se eu tivesse pedido na questão. Achei. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês estão compartilhando. Eu estou compartilhando aqui com vocês os slides. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, vamos lá. Essa questão aqui, tá? Um candidato obteve nas diversas provas do concurso as seguintes notas com seus respectivos pesos descritos abaixo. Calcule a média das notas. Então, só corroborando o que eu falei antes, né? Aqui eu coloquei calcule a média das notas. Não coloquei calcule a média ponderada das notas. Tá? Mas beleza. Português, 66, peso 3. Contabilidade, 63, peso 3. Estatística, 74, peso 2. Direito, 79, peso 2. Tá? Quando a gente calcula a média ponderada, a gente está fazendo ali, né? Ali embaixo, vocês estão vendo no X barra, 66 vezes 3, mais 63 vezes 3, mais 74 vezes 2, mais 79 vezes 2. Dividido por 3 mais 3 mais 2 mais 2. É a mesma coisa que eu fizer 66 mais 66 mais 66, que é a primeira parte ali, o 66 vezes 3. Mais a segunda parte, que é o 63 vezes 3. 63 mais 63 mais 63. Tá? Mais terceira parte ali, 74 vezes 2. 74 mais 74. Mais 79 mais 79, finalizando. Dividido por quanto? Dividido por 10 valores. Por quê? O 66 é como se ele aparecesse 3 vezes. É como se aparecesse, não. Ele aparece 3 vezes, porque ele tem peso 3. Então, o peso, na média, ele funciona como o quê? Como uma frequência. Tá? Então, é como se ele tivesse feito uma prova, mas essa prova valesse por 3. Ele tivesse feito 3 provas e tivesse tirado 3 vezes meia-meia. Tá? Contabilidade é a mesma coisa. Ele fez uma prova, que ele tirou 63, mas ela tem peso 13, era como se tivesse feito 3 provas de contabilidade e tivesse tirado 63 nas 3 provas. E estatística e direito, 74, 74, 79, 79. Se eu fosse calcular a mediana nesse caso, e aí, se eu não me engano, eu acho que eu fiz isso na aula também com vocês, mas para esse exercício. Tá? 63, 66, 74, 79. Se eu fosse calcular a mediana, não ia fazer 66 mais 74 dividido por 2. Tá? Eu ia fazer 63, 63, 63, 66, 66, 66. Ou seja, quais são os dois valores centrais? 66 e 66. Então, a mediana das notas é 66. Tá? E não 66 mais 74 dividido por 2. Então, assim como na média, a mediana e a moda, elas vão seguir o mesmo padrão, né? Vamos colocar assim, até entre aspas. É como se, de fato, eu fizesse uma única prova, mas ela valesse por 3. Como se eu tivesse feito 3 provas e tivesse tirado a mesma nota nas disciplinas de português e contabilidade. Tá? Já a estatística e direito, 2 para cada um. Igor, com essa associação em relação à média, você conseguiu
entender a questão, ou pelo menos conseguir fazer você entender essa questão da distribuição dos dados em relação à frequência e os pesos? Não, bacana, professor. Eu acho que eu consegui. Só que aí a minha dúvida era exatamente essa. Como é que a pessoa... no caso, você estaria... Não sei. Ainda acho assim, que a distribuição de frequência não estava muito claro na questão. Mas eu acho que foi falta de interpretação minha. Tá bom? Porque na hora que você distribui esses valores, ficou muito estranho. Porque esse 1 para mim valia 2. Entendeu? E não 1. Você está falando... Vai lá no exercício para você ver. Ó. Deixa eu compartilhar o exercício aqui para a gente voltar lá. Se a prova teve preso 3, ele tirou 1, para mim ainda continua sendo essa ponderação. É nesse sentido. Peraí. Pô, vocês estão vendo aí? Vai. Você falou da nota de Pedro, né? Dos valores repetidos, né? Por mim, não seria um valor repetido, seria a nota padronizada ou ponderada. Não ficou claro para mim a questão, entendeu? Mas assim, ponderada, mas é ponderada. Ela é ponderada. Só que a ponderação, os pesos. Tá. Os pesos funcionam como as frequências na observação de dados. É a mesma coisa se eu pedisse a média, nesse caso, vamos supor, do Marcos. É como se você fizesse 7 mais 7 mais 6 mais 6 mais 6 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 dividido por 10. Tá, então, por exemplo, a nota de Marcos na primeira prova, qual valor que você colocaria no sistema? 7 ou 14? No sistema? Como assim? Assim, se fosse lançar a nota para ele, qual nota você daria? 7 ou 14? Na segunda, ó. Não, a nota dele na prova é 7. Agora, ela tem peso 2. Então, se eu tivesse que lançar 2 vezes a nota, eu ia lançar 7 e 7. Porque se ela tem peso 2, é como se eu estivesse lançando ela 2 vezes. Foi isso que eu não entendi, entendeu? Como é que com a lógica que teria esse peso? Para mim, a nota dele é 14. Se eu fosse lançar no sistema, eu atribuía a nota para ele. Ó. A última ali são 5 vezes, seria 25, e não 5. Por isso que não faz sentido para mim essa distribuição de frequência 7, 7, 6, 6, 5, 5, 5. É isso que tá. Por que não faz sentido? Qual seria a mediana para você? Ela é ponderada. Era como se fosse ponderar isso aí. Como eu coloquei na questão. Você tem que aprender a lógica. Se eu fosse 7 colocar lá... vezes 2, mais isso. 6 vezes 3. 3, exatamente. Mais... Que é essa nota que eu... Porque é mediana. Não seria essa nota que eu teria que lançar no sistema? Se eu fosse apresentar essa nota para o aluno. A mediana ponderada seria 6 vezes 3. Assim, a forma como foi abordada a questão que me confundiu. Assim, a nota do aluno, para mim, ó, é 14, 3 vezes 6, 18 e 25. E é isso que eu lançaria no sistema para ele, porque eu ponderei a nota e não repeti. Tá, você ia lançar 14... Isso aí. 18 e 25. E a sua mediana seria 18. Isso. E ele no não caso... no seu caso de Pedro, seria 2 vezes 3, 6 a mediana. Isso, correto. 2. E se eu não tivesse colocado em ordem crescente? Se tivesse sido 7, 5 e 6? Não, aí de novo, professor, aí foi interpretação minha da questão. Eu pensei como um educador e um professor. Se eu coloquei peso na nota, eu não vou lançar a nota unificada, eu vou lançar a nota total, com o peso. Não, ok, mas e se eu tivesse colocado 7, 5 e 6? Primeira prova 7, segunda prova 5, terceira prova 6. É só ordenar. Não, aí tem que ver se tem peso ou não. Não, entendeu? Os mesmos pesos. 2, 3 e 5. Ficou assim, a minha dúvida novamente, assim, para mim não vejo sentido de eu ponderar e lançar a nota do jeito que você colocou aí na sequência. Você teria que lançar a nota do aluno lá no sistema do jeito que eu te falei, é ponderada, e não a nota bruta do jeito que está aí.
Concorda que Não, você está ok, mas distribuindo ela? eu estou perguntando, mas a minha pergunta é porque o seu caso, você está fazendo a ponderação, mas as notas já estão em ordem decrescente e ordem crescente. Mas a minha pergunta é, se não estivesse em ordem crescente, você ia fazer a multiplicação dos pesos e depois ia colocar em ordem para poder tirar Isso. Exatamente. a mediana? A média e mediana. Foi isso que eu fiz. Transformei essa tabela em pesos, junto com os pesos. Aí você ia fazer 7 vezes 2, 14, 5 Isso. vezes 3, 15. É a nota dele. E 5 vezes 5, 25. 25. Exatamente. Não, 5 não, perdão. 6 vezes 5, 30. Né? Bom, de qualquer maneira, ainda ia ficar na ordem, né? Teria que arrumar um jeito de não ficar na ordem. Assim, como eu disse, eu pensei naquilo que eu lançaria para o aluno como nota. E também não vejo sentido repetir, como se o aluno estivesse repetindo, né, a mesma nota várias vezes. Não, mas se ele tem peso 2, é como se ele fizesse 2 provas. 2 provas e tirou 7 em cada uma. O peso mas a nota dele é 14. Não 7. Não, da disciplina, perdão, do conjunto de dados. Porque o seu conjunto de dados ele não vai ser de 3 números. Ele vai ser de 10, porque você tem 10 repetições. Quer dizer, repetições não, perdão. 10 valores, porque você vai ter que dividir por 10. Enfim. Não, tudo bem, professor. Então, assim, foi só minha dúvida, tá? Porque, assim, eu penso novamente, tá? Que eu teria que transformar essa tabela de acordo com os pesos, que é a nota real que eu lançaria para o sistema do aluno. Ele tirou 7, então vale 14, tá? Ele tirou 6, então vale 18. 5 é 25. Pronto. Essa é a nota. Eu transformei essa tabela na ponderação e entreguei a atividade. Faz mais sentido para mim, entendeu? Não, assim, para calcular a média, ok, você vai encontrar o resultado da média, mas você vai ter que dividir por 10. Você não vai dividir por 3, né? Tudo bem. Concorda comigo que se você for fazer isso na mediana, você não pode fazer isso por 3, você tem que fazer por 10? Porque tá, você então talvez foi a forma que eu não compreendi. Então, interpretei direito, tá bom? Mas agradeço, viu? Alguém levantou a mão? Crisley? Não só tentando colaborar aí com a discussão, eu acho que a ideia para resolver, a primeira coisa, é deixar todas as notas com o mesmo peso. E a gente só consegue fazer isso se a gente repetir, que aí a gente vai ter todas com o peso 1. 7 peso 1, 7 peso 1, 6 peso 1, 6 peso 1, 6 peso 1 e assim por diante. É assim que eu tive o entendimento e fiz dessa forma, né? Mas é só tentando colaborar mesmo. Peso 1, no caso de você abrir essas notas, né? Por exemplo, se ela tem peso 2, né? E ele tirou 7, é como se ele tivesse 7 e 7, não é isso? É isso que você colocou, Cris? Isso, porque, assim, como as notas têm pesos diferentes, para a gente poder fazer esse cálculo de moda mediana, a ideia seria tentar igualar esses pesos. Por mais que só teve 3 provas, para eu poder igualar esses pesos, né, todos trabalhando com o mesmo peso, eu teria que repetir isso, né? Repetir em relação aos pesos, que são as frequências. Porque os pesos vão funcionar como frequências. É igualar, sim, de uma certa forma os pesos, para daí eu conseguir tirar a moda e a mediana. Sim, mas a ideia é essa, né? Mas assim, exatamente como eu mostrei nos slides e eu comentei. Não, aqui só tá. Eu tô abrindo aqui o slide, mas o que vocês estão vendo é o Word, né? Enfim, eu vou ficar com o Word aberto mesmo. Mas assim como a gente viu na parte para calcular a média, quando você abre, né, essa distribuição, você tem que abrir pelos pesos. E os pesos vão funcionar como frequências. Né? Então, se você vai multiplicar uma pela outra, assim, eu realmente não vejo como encontrar a mediana nesse caso. Até porque a nota vai de 0 a 10. Se você for encontrar a mediana multiplicada,
que no caso do 6 aqui seria o 18, ele fica fora do seu conjunto de possíveis notas. Porque é como se você tivesse uma prova valendo, no caso, né, de você fazer essa ponderação do jeito que algumas pessoas fizeram. É você ter a primeira prova valendo 20, a segunda prova valendo 30 e a terceira prova valendo 50. Não, perdão. É isso, 20, 30 e 50. E não é isso, a prova vale 10. A diferença é que você tem que abrir, né, como você falou, essas notas para você ter o seu conjunto, porque o seu conjunto de notas vai entre 0 e 10. Enfim, espero que eu tenha conseguido explicar, né? Porque essa foi uma das questões que mais o pessoal se confundiu e errou dentro da atividade 2. Né? Tirando a questão 1, a segunda questão foi mais tranquila, né? Em relação aos resultados, né? Muita gente acertou. Né? Aí eu já tinha falado com vocês que vocês podiam fazer os quartis fazendo a mediana das medianas, tanto para a direita quanto para a esquerda. E aqui, na verdade, o mais importante era vocês identificarem que o 90 era o outlier. Então, quem conseguiu identificar esse 90 aqui como outlier, eu basicamente considerei a questão. Né? Porque o outlier é o ponto onde a gente precisa encontrar que ele está muito distante dos meus dados. Na letra B, quem colocou o boxplot eu considerei, pode falar. Desculpa interromper, mas é porque eu quero só falar uma observação da primeira ainda e como está avançando, só para não atrapalhar a evolução da explicação. Eu acho que assim, eu não perdi ponto com essa questão, mas porque colegas assim me alertaram e assim, o meu entendimento como aluna e como professora é que o que foi descrito no mundo real não existe. Eu acho que essa foi a grande questão. Porque ou você fala sobre pesos, que tem um conceito específico, ou você fala sobre frequências, que tem um outro conceito específico. Então, quando falou sobre pesos e que isso poderia indicar uma frequência, isso trouxe assim uma ambiguidade que levou muita gente a erro. E a questão é que o somatório dava 100, e assim, muitas vezes o somatório da nota vale 100. A nossa vale 100, inclusive. Então, assim, não seria esse o problema para você usar como pesos. Depois foi falado como frequência, mas para você montar o conjunto de dados, não faz sentido você usar um conceito, que é o peso da nota, e depois falar que tem que montar aquele conjunto de dados usando peso como frequência. Se já tivesse sido falado no início sobre frequência, até porque ele fala primeira prova, segunda prova, terceira prova. Frequência de provas para mim ali foi primeira, segunda e terceira. Depois foi citada uma frequência que foi associada ao peso. Então, a questão ela teve uma ambiguidade na escrita que atrapalhou. Tanto que as pessoas que erraram não erraram por conceito específico da matéria que foi dada, mas erraram por uma interpretação difícil que teve a questão. Entendeu? Esse é o grande problema. Eu tô falando que realmente vários colegas perderam um ponto e às vezes esse ponto pode ser importante. Obrigada, professor. Obrigado, Eve. Bom, gente, só uma questão, uma coisa bem clara aqui, tá? Eu não montei a questão. Essa questão eu peguei de alguma lista de exercícios há muito tempo, tá? Na internet de uma faculdade que eu não vou lembrar o nome, não sei se foi da FGV, da UFMG, tá? Eu peguei essa questão exatamente na íntegra, do jeito que ela tá. Tá? E vi, obviamente, o gabarito em relação à questão. Tá? Não fui eu que descrevi essa questão, a questão está assim. E bom, eu, pelo menos, quando eu peguei essa questão e vi, no momento eu entendi o que era para fazer, que era para você descobrir a distribuição dos dados. E quando a gente vai falar em distribuição dos dados, a gente tem que falar de frequência de observações.
não é porque está escrito peso que necessariamente eu vou ficar naquela questão de que o peso tem que ser multiplicado pelo valor da nota. Enfim, assim, eu até entendo as ponderações que vocês estejam fazendo e tal, mas, novamente, eu não posso dar certo numa coisa que está errada. É isso que eu quero que vocês entendam da minha parte, né? Mas, fora isso, eu entendo todas as ponderações e tal, né? Enfim, como eu falei, muita gente tirou 80, né? Se for considerar que são 4 avaliações, basicamente todo mundo que fez as 3 avaliações já passou. Ou seja, tem gente que não precisa nem entregar a atividade 4. Na verdade, a maioria das pessoas, dos alunos, não precisa nem entregar a atividade 4 para poder ser aprovado na disciplina, vamos colocar assim, né? A ideia do curso é vocês aprenderem e trocar informações. Mas, assim, essa questão, quando eu peguei, eu tive um entendimento de que você tinha que conhecer a distribuição dos dados para calcular a mediana e a moda do aluno. Tá? E aí, é porque nesse caso, multiplicando, ia chegar a 100. Mas, tudo bem, eu podia botar peso 1, 2 e 3. Coloquei não, né? Como eu falei, eu não montei a questão. Eu peguei a questão pronta na internet. Mas tá pesos 2, 3 e 5 estava, mas poderia ser pesos 1, 2 e 3. Pesos 1, 2 e 3 ia fazer o 7 uma vez, o 6 2 vezes e o 5 3 vezes. Quem levantou a mão? Sim, eu levantei a mão, professor. Boa noite. Boa noite. Eu não consegui participar das outras aulas, hoje eu estou conseguindo estar participando. E esse comentário que a colega fez agora vai muito de encontro a um comentário. Porque, assim, eu entendo que talvez a prova ela faça sentido mais para quem já é da área. Então, você tem uma prova feita na faculdade, né? Para quem já é daquela área, talvez seja óbvio para as pessoas lerem aquilo, já entenderem exatamente qual é a proposta. Mas o nosso curso, ele é um curso que ele é interdisciplinar, né? Tá pegando gente de humana, gente de diversos locais que está tendo primeiro contato agora, muitas vezes, com esse tipo de conteúdo, que é o meu caso, por exemplo. E aí eu acho que nesse tipo de avaliação, quando ocorre essas interpretações que às vezes acabam sendo dúbias, equivocadas, erradas, eu acho que deveria, no meu ponto de vista, ter uma flexibilidade de ponderar, de pensar, bom, dentro desse curso aqui, para o conteúdo que eles estão aprendendo pela primeira vez, que é o primeiro contato, não dá para ser tão rígido quando algumas questões são passíveis de uma outra interpretação. E aí eu vou citar o exemplo que eu queria falar, que é a respeito daquele mapa. Quando eu li aquela questão, que tinha um mapa que era mais acentuado, né, e o outro que era mais constante, a pergunta ela está relacionada, a pergunta é, qual que é o mapa que mais exemplifica os dados que são mais acentuados? E eu respondi que é o mapa 1, porque ele é o que demonstra as maiores acentuações, né, os maiores exageros na avaliação dos dados. A pergunta não era para eu avaliar qual era o mapa que seria o mais adequado para ser utilizado para aqueles dados, ou se os dois mapas eram referentes aos mesmos dados. Enfim, eu sei que essa questão já foi, não estou querendo discuti-la novamente, mas eu estou trazendo ela como um exemplo semelhante de que para a gente que não é da área, não dá para exigir, às vezes, uma bagagem de avaliação e de interpretação, porque o conteúdo que a gente está recebendo é pela primeira vez, assim, a gente está recebendo conteúdo introdutório e, na minha concepção, as aulas que a gente teve, né, tudo que está sendo oferecido, que são muito boas e está sendo um material muito bom, não são suficientes para uma exigência desse tipo quando aparece esse tipo de questão. E por mais que às vezes a nota seja irrelevante e tal, né, mas assim, é uma penalidade que a gente está sofrendo que eu acho que é desproporcional. Era isso que eu queria.
Bom, vamos lá. Você estava falando da questão. É que você falou mapa e. Paulo, você falou mapa e aí eu meio que não entendi, mas é a questão dos gráficos, né? Na verdade, era o gráfico 1 e o 2. Perfeito. Novamente, eu até comentei isso aqui na outra aula síncrona, que até está gravada, né? Então, pode assistir depois também, quem não assistiu. A ideia da questão era, provavelmente o Saad falou com vocês na disciplina anterior, que era para sempre vocês citarem a referência, certo? Eu me lembro que tinha alguns trabalhos que ele falou que era sempre colocar referência e tudo. Mas, além de citar referência, vocês têm que buscar referência. Então, a questão era exatamente para vocês verem de onde vinha aquela informação e irem buscar o artigo. Por que eu não coloquei o artigo diretamente no mural? Exatamente para vocês buscarem o artigo na internet. E no artigo, basicamente, tinha a resposta da questão, que era aonde você... Porque ali eu não precisava... Vocês não precisavam identificar que tinham valores iguais. O que eu queria que vocês falassem era da escala. Uma escala está diferente... Perdão, as escalas estão diferentes, e como as escalas estão diferentes, elas dão uma interpretação errada em relação aos dados. Ou ela pode dar uma interpretação errada em relação aos dados, né? O importante ali era olhar a escala, né? Mas também importante, né? Mas quem não fez, ok, né? Às vezes não teve esse feeling de ir buscar o artigo na internet, que era só, enfim, pesquisar lá no Google Acadêmico, que o artigo está lá. Era ter a ideia de que aqueles dados são iguais. E com os dados iguais, e mesmo escalas diferentes, eu posso ter interpretações distintas, né? Então, basicamente, naquela questão, quem colocou, os dados estão em escalas diferentes, eu não consigo analisar nesse sentido. Eu dei certo na questão, eu e os monitores, né? Inclusive, Saad, eu falei Saad, né? Desculpa, de qualquer maneira, é Saad. Essa questão, quem colocou que as escalas estavam diferentes, eu basicamente dei certo na questão, mesmo não tendo necessariamente informado que os valores eram iguais, porque aquilo ali é a informação dos valores iguais. Agora, novamente, como eu falei, eu preciso chamar a atenção de vocês agora. Por que eu preciso chamar a atenção de vocês agora? Porque vocês vão ter probabilidade, vocês vão ter inferência, vocês vão ter estatística espacial. Se vocês não se atentarem agora em análise exploratória e visualização de dados, quando vocês chegarem nas últimas disciplinas, que vão ser disciplinas mais pesadas, vocês vão ter mais problemas ainda, tá? Então, busquem sempre a referência dos dados, busquem sempre os artigos, tá? Pesquisem em relação à questão, se for o caso, né? O curso ainda a gente não tem provas presenciais, vocês têm tempo para fazer os trabalhos. Se não me engano, naquela reunião que tem antes de iniciar o curso, alguém ponderou que precisaria de um tempo maior do que 7 dias para fazer os trabalhos e pediu para colocar 10 dias. Eu coloquei esse tempo de 10 dias para vocês fazerem os trabalhos, né? Então, basicamente, foi a entrega do primeiro trabalho no dia 10, a segunda no dia 20, o terceiro no dia 30. Não, ao contrário, né? O segundo trabalho foi no dia 10, o terceiro no dia 20, o quarto no dia 30, e teve um antes, que era no final do mês, que a nossa disciplina foi de 6 semanas. Então, a gente... Assim, eu dei o tempo que vocês pediram, e mesmo assim, alguns não entregaram no prazo, né? E outros entregaram, mas, assim, tem essas questões que, assim, como é que eu chamo a atenção de vocês? É descontando alguma coisa, é descontar Essa questão, por exemplo, dos gráficos, eu descontei acho que 5 pontos para quem descreveu as informações certas. Então, quem não tirou 100, tirou 95. Aí, gente, sinceramente, isso muda o quê? Isso não muda nada. Então, assim, se alguém está ainda incomodado com isso e que manda para mim
no particular lá do Classroom, que eu dou o ponto. Isso não muda nada. Eu preciso chamar a atenção de vocês agora. E para eu chamar a atenção de vocês agora, na parte que vocês estão vendo o básico do básico, que é média, mediana, moda, tem que ser através da nota, porque o único contato que eu tenho com vocês é virtual, né? Isso é uma coisa que eu comentei até com os monitores, que é sempre colocar ali no chat particular, e eu acho que todo mundo viu isso, né? Sempre que tem desconto de ponto, eu coloco bem resumidamente por que eu estou tirando aquela pontuação, né? Então, o pessoal colocou na questão 1, eu coloquei que não considerou os pesos, que o pessoal dos gráficos eu informei que não tinha atentado para a escala do gráfico, e etc, etc. Tá? Agora, assim, quem está muito incomodado, está achando o curso que está sendo descontado muita coisa que não deveria, manda no privado, eu dou os pontos de novo, gente. Isso para mim não muda nada e para vocês também não vai mudar nada, porque também não vai alterar o conceito de vocês. Foi como eu falei, a maioria das pessoas está com nota acima de 300. Então, é entregar a atividade 4 para ficar com conceito A. Porque o que vai para o histórico de vocês é o conceito, não é a nota em si, a não ser as pessoas que realmente não entregaram as atividades no prazo. Aí não tem como, né? Aí eu preciso, né? Até porque eu preciso, porque isso foi uma coisa que, entre nós, professores do curso, nós combinamos isso, de que teriam descontos para as atividades que não forem entregues no prazo. E aí, nesse sentido, eu preciso cumprir o que a gente combinou dentro do corpo docente, né? Senão eu estou indo de contra a uma coisa que foi combinada entre os professores. Isso eu não posso fazer. Então, assim, quem tiver muito incomodado, manda lá no privado do Classroom, que eu dou a pontuação. Assim, não tem muito... A nota vai refletir não vai refletir o conhecimento de vocês, gente. Vai refletir aquele negocinho ali, aquela chamada de atenção que eu preciso dar em vocês, né? E eu preciso chamar a atenção de vocês na questão do gráfico, foi na primeira, nessa questão dos pesos. Assim, estou entendendo que essa questão acho que a questão dos gráficos é até mais fácil. Essa questão dos pesos, realmente, tem muita gente ainda com muita dúvida, né? Mas, enfim, eu posso levar isso até para coordenação não, né? Para a reunião dos professores, e eu vejo com eles o que eles acham. Isso aí, gente, eu estou aberto a conversas com vocês. Isso aqui não é uma graduação, não é um curso de ensino médio, vocês estão fazendo uma pós-graduação, então a gente pode ter essa troca tranquilamente, tá? Eu acho que vocês têm total liberdade para realmente falar o que vocês têm, o que incomodou vocês, e é o que vocês estão fazendo mesmo. Eu estou apto a ouvir, não tenho nada contra, tá? Só que, assim, vocês têm que entender certos conceitos agora, para lá na frente vocês não terem defasagens dos conceitos anteriores, porque probabilidade precisa da análise exploratória, que é a estatística descritiva. O nome é análise exploratória, mas é um curso de estatística descritiva. A probabilidade precisa de análise exploratória, a inferência precisa de probabilidade, a estatística parcial precisa de inferência, tá? Tanto que o curso ele é feito de uma maneira onde vocês vão caminhando passo a passo, tá? Gustavo, deixa eu só ler aqui o chat, porque tem algumas coisas aqui. O enunciado é ambíguo mesmo, argumentei, e Adriana não lembro. Gustavo falou que está sem grupo. Eu entendo assim, não justifica transformar o peso em recebimento. Usar o peso para calcular a média ponderada, ok, mas para moda e mediana acho que não se aplica. Então, Cristiano, precisa se aplicar, tá? Precisa se aplicar. E a gente aplica conhecendo a distribuição dos dados, tá? Eu penso que o curso fica um pré-requisito aprendizado prévio de uma linguagem de programação.
eu acredito que seja bem complicado para quem não tem aprendido lógica de programação. Sim, Leonardo, isso aí é uma coisa que vocês podem... Mas aí vocês têm que levar para a coordenação do curso, né? Para futuras turmas, né? Ou, não sei, de repente vocês... um pouco aqui do que o Leonardo falou, que tinha que ter um curso inicial de lógica de programação. Não sei de que maneira vocês podem ver isso, mas vocês podem, de repente, falar com a coordenação se tem como fazer uma aula de apoio, aula de reforço, no sentido de programação, alguma coisa desse tipo, tá? Aí eu não sei, aí são ideias aqui que eu tô... concordo com você, professor, a respeito da nota. A nota precisa refletir o rendimento. O meu incômodo realmente foi na questão da ambiguidade. Na ENAP tem curso de Python e R voltado para estatística. Davi deletou. Gustavo, pode falar. Desculpa que eu estava lendo as mensagens aqui só para... Não, imagina, Marcelo. Na verdade, você até passou pela minha pergunta aí. Na verdade, é um apoio só. Eu também estou com dificuldade de entrar nas aulas síncronas, né? E eu estou acompanhando, estou colocando em dia, né? E eu estava precisando de participar de um grupo, na verdade, na realidade. Eu estou sem grupo para atividade 4, e aí eu queria ver como é que você tem direcionado, os grupos têm se autoformado, como que está essa dinâmica? Os grupos têm se autoformado. Na verdade, teve gente que perguntou se podia fazer sozinho. Eu falei, não, pode. Quem quiser fazer individual não tem problema, tá? Pode fazer sozinho, mas pode fazer em grupos de até 6 pessoas. E foi como eu falei, né? O ideal é que, se vocês forem formar grupos, seriam que sejam grupos de mesmo interesse. Então, o pessoal que quer trabalhar com educação, o pessoal que quer trabalhar com transporte, o pessoal que quer trabalhar com segurança, temas correlatos, tá? Uhum. Até porque isso já seria uma parte inicial, né, para vocês já começarem a mexer com parte de dados e base de dados para a questão do TCC, né? No final, TCC, enfim, estou falando de TCC, mas TCC para vocês é só no final do ano que vem, né? Ou no meio do ano que vem, não sei. Eu já fiz, mas mesmo assim tem dificuldades. O que vejo em mim é que às vezes acaba sendo apertador de botões. Entrei na pós para tentar entender com mais profundidade. Leonardo, não entendi. Eu entendo essa colocação entre aspas de apertador Professor, de botões, desculpa, mas eu falei, perdão, porque eu falei que tem curso na ENAP voltado para estatística de Python e tem R. Eu já fiz esses cursos antes, mas eu acabei, assim, foram aqueles cursos de 30, 40 horas, e eu acho que faltava mais conteúdo, então eu tentei buscar mais conhecimento e encontrei essa pós-graduação. Porque às vezes a gente tem um livro, está explicando como fazer, mas já coloca um código pronto. Eu sei que está fazendo, que está certo, porque está no livro. Mas eu quero entender com mais profundidade as coisas, como elas funcionam. Por isso que eu entrei nessa pós. Aí que eu estou explicando, que eu coloquei, para quem tiver dificuldade, uma ajuda na parte de linguagem de lógica de programação, tem esses cursos gratuitos na ENAP. Tá, beleza. Gustavo, colocaram aí grupo de WhatsApp para que estão formando os grupos, tá? Inclusive, a ideia do último trabalho é que vocês realmente, né, se agreguem, né, se juntem para fazer o trabalho. Não precisa necessariamente fazer em grupo, como eu falei, se quiser pode fazer individual, né? Até porque o TCC vai ser individual, mas, enfim, né, como é uma disciplina inicial do curso, né, vocês não estão vendo comigo nada de muito avançado em relação à estatística, para vocês já começarem a utilizar. Se a pessoa... Vamos lá, Josué perguntando sobre a atividade 4. Se a pessoa fizer um relatório usando o R Markdown, precisa habilitar para mostrar os códigos ou não precisa? Não, Josué, não precisa. Essa atividade 4, como eu falei, é como se vocês estivessem apresentando esse relatório para um gestor ou para alguém que não é basicamente não é da área, né?
ou que não é da área não, né? Mas não entende de números, de dados, de estatística. Tá? Então, por isso que eu pedi uma coisa pequena, um relatório de 3 páginas, que é para vocês, como se você estivesse apresentando algo sucinto para alguém, para mostrar aqueles resultados para uma pessoa, sei lá, um diretor, como eu dei o exemplo aqui, um diretor de uma escola, vocês estão apresentando um relatório das turmas no colégio, né? Quem tem mais dificuldade, quem não tem, coisas nesse sentido. Fez no Google Colab. Sim, o Google Colab ele te dá essa opção para você fazer as programações. Eu coloquei lá no grupo do Telegram também um link para fazer manipulação de dados, né, tratamento de dados lá, programação de dados no R. Né? Quem tiver lá no grupo do Telegram pode entrar lá no link que vai entrar lá no grupo que vai ter o link lá para fazer o R Compile, que é o R online. Bom, aí vocês já estão falando dos grupos aí. Bom, vamos lá. Questão 2, como eu falei, aqui o mais importante seria... Eu estou apresentando ainda, né, gente? Estou. A ideia mais importante seria vocês encontrarem um outlier, tá? Essa questão aqui é a mesma coisa. Teve até um caso de uma pessoa que falou que fez como estava na apostila. O método para encontrar as medianas, os quartis na apostila eu não conhecia. Então é para vocês verem que necessariamente a gente tem realmente essa troca de informações, né? Tinha sido tirada uma pontuação acho que de 5 pontos, porque tinha feito eu achava, né, que tinha sido feito o cálculo errado, né? Na verdade, não foi nem eu que corrigi, quem tinha corrigido foi um monitor, né? Mas aí eu estava explicando lá para a pessoa, não lembro quem foi, como é que tinha que fazer as medianas, até anexei um vídeo lá, e aí na apostila da Rural, né, do curso, tem um outro método para se encontrar os quartis, né, em relação a dados não agrupados, né, a dados brutos, que eu não conhecia. Eu fui lá, olhei na apostila e falei, não, é isso mesmo, você está certa, na apostila eu não conhecia o método, estou te devolvendo os pontos. Né? Então, assim, isso não vai mudar nada para a gente aqui. A ideia é que vocês tenham essa troca de informações, esses conhecimentos trocados entre nós e entre si, né? Na letra B, quem desenhou ou construiu o boxplot já considerei a questão, não precisava construir o boxplot. Quem escrevesse, né, a resposta da questão também estaria apto, né? Essa aqui quase ninguém errou, teve muito pouco problema. Né? Basicamente era dizer que o boxplot representa outliers como pontos isolados, fora da extensão dos limites inferior e superior. No caso, o valor 90 estaria muito distante dos dados e aparece como um ponto acima do limite superior, indicando ser um valor atípico. Na questão 3, onde dizia que um órgão do governo do Estado está interessado em determinar padrões sobre investimento na educação por habitante realizado pelas prefeituras. De um levantamento amostral de 10 cidades foram obtidos os valores codificados do quadro abaixo. Né? Valores estavam codificados só porque está a cidade A, B, C, D. Então, basicamente, era para se obter uma média inicial desses valores, depois eliminar do conjunto as observações que fossem superiores à média inicial 2 vezes o desvio padrão, tanto para cima quanto para baixo, ou seja, era para fazer média menos o desvio padrão e depois média mais o desvio padrão. Você ia construir um intervalo, o que tivesse fora desse intervalo era um outlier. Né? Então, a média inicial encontrada é de 15,9, a variância 12,3, o desvio padrão foi 3,5, né? Então era para fazer 15,9 menos 3,5 e 15,9 mais 3,5. O que tivesse fora desses limites, né, iria ser um outlier dentro desse conjunto.
Então, 15,9 menos 3,5 dava 8,9, que seria o meu limite inferior. Tá? E o meu limite superior, 22,9, que seria o resultado de 15,9 mais 3,5. Então, olhando os valores aqui em relação a 8,9 para baixo, a gente teria o 8 com o outlier. Tá? E para cima, como o meu limite superior é 22,9, não tenho nenhum valor acima, já que o meu maior valor é 20. Tá? Ou seja, eu ia, no final, calcular uma nova média do meu novo conjunto de observações, que iam ser todos os valores menos a cidade D, tá? Com o valor 8. Então, eu ia somar esses 9 valores, tá? Dividir por 9. A média final, 16,8. Essa questão aqui todo mundo acertou. Tá? Não... Poucos problemas também nessa questão. Basicamente, 99% das pessoas acertaram. E a questão 4... A questão 4 já era uma questão mais interpretativa. Né? Questão 4. Um órgão de planejamento governamental está avaliando a distribuição da renda per capita entre os municípios de um determinado estado, com o objetivo de direcionar políticas públicas de combate à desigualdade. A equipe de análise produziu o seguinte resumo estatístico com base nos dados coletados. Média R$ 850, mediana R$ 700, moda R$ 600, coeficiente de curtose 5,2. Aqui na aula síncrona, com vocês, eu apresentei o coeficiente de curtose no valor de 263, como base, mas eu comentei com vocês que, além daquele valor, tem também o 0 e o 3 como valor base para o coeficiente de curtose. E que na apostila estava como base o valor 3. Tá? Por que esse valor 3? Ele vem da distribuição normal. Tá? Isso aí é mais para vocês verem probabilidade, não é agora. Então, era para avaliar o coeficiente de curtose baseado no padrão da apostila. Né? Então, com base nessas informações, respondo as perguntas abaixo. Interprete a simetria da distribuição per capita. Que tipo de política pública pode ser sugerida com base nessa informação? Então, é a simetria direita positiva, porque a média é maior que a mediana e maior que a moda. E isso indica que há poucos municípios com renda muito alta puxando a média para cima, enquanto a maioria tem renda mais baixa. Políticas redistributivas podem ser sugeridas com aumento de repasses para municípios mais pobres. Tá? E aí que, assim, basicamente não tivemos problemas, tá, nessa questão. Na letra B também, a curtose maior que 3 indica a distribuição leptocúrtica. Né? E aí aqui, se eu não me engano, teve uma pessoa que colocou a curtose maior que 3 indica a distribuição platicúrtica, mas ela colocou... Assim, ela só se confundiu no nome. Né? Não lembro direito, mas ela colocou tudo certinho, só que disse que era platicúrtica. Né? Aí eu nem me lembro se nesse caso eu descontei alguma coisa ou não, ou se eu só coloquei um comentário ali abaixo. Mas se eu descontei foi também uma coisa muito pouca, né? Que é só para chamar a atenção ali para a pessoa olhar. Né? E aí a letra C era para explicar em termos práticos por que conhecer mídias de formato seria importante para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes. Tá? Essa questão aqui, tá? Basicamente, ninguém teve problema. Tá? E aí a atividade 2 foi essa. Então, assim, a questão 1 foi realmente a questão que suscitou uma discussão aí grande. Fechei. Tá? E deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Os códigos podem ficar ocultos no relatório da atividade 4. Eu estava preocupado com o limite de 3 páginas. Aliás, meus códigos estão com remendos, pois estou tentando aprender a usar o comando pipe. Para algumas coisas deu certo, para outras não. Não está bonito, não. Não tem problema, Davi. Não precisa colocar os códigos, tá? Na atividade 4. A ideia da atividade 4 é vocês apresentarem um trabalho sucinto. Sucinto mesmo. Não precisa de código, até porque quem vocês forem estar... ou para quem vocês forem mostrar o
trabalho a pessoa provavelmente não vai entender, né? Não é todo diretor de escola, não é toda pessoa que trabalha com segurança que vai entender esse código, né? E aí essa parte dos códigos, pessoal do R, assim, quando vocês viram o curso e se inscreveram, as ementas estavam lá. E o R Markdown, ele faz parte da ementa. Por isso que eu coloquei na atividade 3 para vocês trabalharem com R Markdown, tá? Mas na atividade 4, vamos lá, quem não gostou do R Markdown ou quem não se familiarizou, não precisa utilizar. Tá? Faz a tabela, faz o gráfico, coloca no Word, gera o PDF e envia. Tanto que eu pedi para o envio sem PDF exatamente por isso. Tá? No 3, na atividade 3, eu liberei tudo. Podia enviar código, HTML, PDF. Tá? Eu só queria que vocês colocassem um código exatamente porque faz parte da ementa do curso. Né? Em relação à atividade 3, eu vou chamar... Bom, os monitores já estão entrando em contato com vocês, né? Para a segunda chamada, quem não fez. Gente, alguma dúvida, pergunta? Vocês querem falar mais alguma coisa sobre a atividade 4, que é o último trabalho que vocês têm aí para fazer da disciplina? Professor, boa noite. Boa noite. Vou ligar aqui, peraí. Nem sei se vai descer. Eu sou a Sandra e a dúvida não é sobre o trabalho, é uma dúvida sobre, assim, o trabalho de estatística não agora, assim, é porque para o TCC, porque eu já tenho uma base de dados que eu tinha em mente, que eu quero comparar uns dados de saúde com de educação, só que é por faixa etária e as faixas etárias não estão iguaizinhas. Aí você acha que isso dá problema ou pode relacionar? Por exemplo, a base da saúde está assim, de 0 a 4, de 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19. E a base da educação está de 0 a 3, de 4 a 6. Acho que a única parte que combina os dados é de 15 que é a faixa, acho que de 19 a 24 anos. Aí você acha que pode usar assim mesmo para tentar fazer uma associação ou não? Assim, dá problema na hora de fazer o trabalho. Então, vamos lá. Existe alguma maneira de você conseguir, tá? Fazendo aí um MMC, alguma coisa desse tipo, de você igualar essas faixas? Porque, por exemplo, vamos lá, se uma faixa está de 0 a 4, de 4 a 9, não é 5 isso? a Não, peraí. 9, isso. 0 E a a 4, outra é de 5 0 a a 9. Isso. Porque se Aí você a colocar outra que assim, eu vamos queria lá. comparar é de 0 a 3 e de 4 a 6. E aí de 7 a... Então, tem algum momento em que essas faixas elas se cruzam? Porque, por exemplo, se eu fizer de 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, não é isso, né? Mas tudo bem, vamos só para você Não, entender. sim. 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, ela se cruza com 0 a 5, 0 a 4, 4 a 9, entendeu? Sim. E aí você, 3 faixas englobaria 2 faixas da outra. Existe algum ponto de encontro delas? Porque se Ah, eu tiver, vou você olhar. resolveu o seu problema. Eu acho que é só no final. Eu acho que é só até 24 anos. Eu queria fazer uma relação de frequência É, escolar e modalidade de 0 a 24 anos. se tiver algum ponto que elas se encontram, eu sugiro fortemente de você trabalhar com esse ponto de encontro. Se não Entendi. tiver, teria Tentar que, pesquisar teria que mais, né? avaliar isso aí. Tá? Tá. Então dá problema, né? Sim, se tiver a faixa Sim, diferente, né? sim. Problema, assim, mas aí, eu não. Problema vai ter até com faixas iguais, tá? Mas, assim, no caso de fazer uma associação, um cruzamento de bases de dados, o ideal é que estejam casando de alguma maneira. Entendi. Tá bom, obrigada, tá? Né?
Bom, alguma dúvida, pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa, comentário? Gente, a gente está tendo a última aula síncrona hoje, mas se vocês quiserem, tá? Em algum momento, tirar alguma dúvida. Bom, enfim, vocês podem tirar dúvida comigo no Telegram a qualquer momento, né? E no Classroom também. Mas se em algum momento precisar, né? A gente precisa de mais um encontro síncrono para falar do último trabalho, de repente para falar essa questão de dados, de cruzamento de variáveis, alguma coisa, aí a gente marca, tá, gente? Mas assim, é só se vocês me pedirem, porque eu não vou adentrar a disciplina do outro professor sem a solicitação de vocês, tá? Mas se vocês precisarem, a gente marca, desde que eu não sei qual vai ser o dia que vai ser a aula de políticas públicas do Julian, né? Julian. Mas se vocês precisarem de algum encontro síncrono, a gente marca, tá? Mesmo que seja para menos pessoas, isso aí não tem problema não. Né? E lá pelo Telegram e pelo Classroom, a qualquer momento. Manda aí que eu respondo quando eu vejo, assim que eu posso. Tá? Enfim, eu estou à disposição aí para vocês. E se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, nada, a gente encerra aqui a aula. Valeu, Christian. Valeu, Cristiano. Valeu, Crisley. Adriana, pode falar. Levantou a mão. Adriana, quer falar alguma coisa? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite quem tá saindo aí. Valeu, professor. Forte abraço. Boa noite, Sérgio. Gente, eu acho que a Adriana levantou a mão sem querer. Estou com um problema no... Ah, tá. Adriana, se você puder digitar, eu te espero aqui, não tem problema nenhum. Posso escolher qualquer assunto para trabalho 4? Sim, qualquer assunto. Tá? Qualquer assunto para o último exercício. Qualquer assunto relacionado a políticas públicas, né? Estou baixando dados da Previdência Social. Ok, não tem problema nenhum, pode ser. Ok, então. Então eu vou encerrar a gravação aqui, tá, gente? Então tá. Então boa noite, gente. Boa noite e até a próxima aí. Qualquer coisa é só me chamar lá no Classroom ou no Telegram. Boa noite, boa noite.